Meu prezado irmão, queridos alunos, eu cumprimento a todos com a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Para mim é uma alegria muito grande poder voltar a comunicar com cada um de vocês para postar mais um comentário de uma das nossas lições da CPAD. Hoje nós temos aí para a nossa meditação um tema muito importante aí da lição de número 9, de 28 de maio de 2023. O título da lição é Uma Família Nada Perfeita. Nós temos trabalhado aqui a questão dessa temática da família, dos relacionamentos em família, e dessa feita nós teremos a oportunidade de refletir um pouco sobre uma família que não serve de modelo para nós seguirmos, e é exatamente a família de um dos homens mais respeitados, vamos dizer assim, da Bíblia, um dos mais conhecidos, que é exatamente Davi, o rei Davi. Porém, a despeito da sua atitude, da sua posição enquanto rei, um rei que de fato governou segundo o coração de Deus, um homem escolhido por Deus para reinar sobre a nação de Israel, nós percebemos que infelizmente Davi, apesar de ter feito um bom governo, Israel ter prosperado sob o seu governo, mas ele não conseguiu governar a sua casa. Isso é muito emblemático, que nós sabemos aí das dificuldades que muitas das vezes as pessoas enfrentam no tocante ao governo da sua família. Às vezes se saem bem enquanto uma liderança secular, ou até mesmo liderar a casa de Deus, mas não consegue ser líder da sua própria casa. Então isso é algo que deve nos chamar a atenção, é algo que deve nos incomodar, para que nós tenhamos a consciência de que o nosso maior reino para governar é o nosso lar. Portanto, aí está o título da lição, Uma Família Nada Perfeita. É claro, sabemos que toda família tem os seus problemas, toda família tem os seus defeitos, porém a família de Davi, ela foi uma família que se apresentou problemática ao extremo, com problemas seríssimos envolvendo incesto, morte, traição, tudo de ruim. Essa família foi acometida e, por incrível que pareça, o mau exemplo para os filhos desta família começou com o próprio pai, com o próprio Davi, que realmente deixou muito a desejar enquanto modelo de pai, enquanto modelo de fidelidade à sua esposa, à sua família. Bem, então aí o título da lição, Uma Família Nada Perfeita. O textuário da lição está no livro de Gálatas, capítulo 6, verso 7, quando nos diz o seguinte: Não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo o que o homem semear, isso também se fará. Esse é um texto bastante conhecido de todos nós, o público evangélico, e eu quero chamar a tua atenção para algumas verdades que nós temos nesse texto. A primeira é que aqui Deus, por meio do apóstolo Paulo aqui aos Gálatas, ele está dizendo, não erreis. Ou seja, toda causa provoca uma ação. E toda ação do homem praticado no uso do seu livre-arbítrio tem uma consequência, tem uma responsabilização. Então não faz sentido nós falarmos da questão, já mencionei isso no outro momento, falarmos do livre-arbítrio, falar da liberdade
sem mencionar a responsabilidade. É aqui Deus aconselha, por meio do apóstolo Paulo, para que o homem não venha a errar. Porque se o homem acerta, ele vai colher frutos dessa colheita de acertos, mas se ele erra também ele vai colher frutos da sua colheita de erro. Portanto, é necessário que isso esteja muito claro à nossa mente, ao nosso entendimento, porque às vezes algumas pessoas pensam que Deus é um Deus ruim, que Deus está punindo o homem porque Deus é mau, Deus é perverso, é um Deus que às vezes está de mau humor, mas na verdade aquilo que acontece com o homem, os males que acometem ao homem, são consequências dos seus próprios atos, dos seus próprios erros. Portanto, que eu, você, que nós tenhamos consciência de que nós não devemos errar, porque nós colheremos as consequências do nosso erro. E aí na sequência o apóstolo ele continua: não erreis, Deus não se deixa escarnecer. É interessante porque quando aqui Paulo ele diz não erreis, Deus não se deixa escarnecer, é importante nós observarmos que todo erro, todo pecado é um pecado também contra Deus. Você não peca apenas contra o teu próximo, contra a tua esposa, o teu esposo, etc. Não. O pecado, ele fere primeiramente a Deus. E o pecado, errar, é exatamente ofender a Deus. Errar, pecar e viver no pecado é um ato de escarnecimento de um Deus que é santo e que nos fez a sua imagem e semelhança e para louvor da sua glória. E a ideia também do ato de escarnecer está ligado não apenas, mas nós podemos fazer uma ligação assim mais diretamente dentro aqui do contexto, com aquelas pessoas que não erram por ignorância ou quem sabe porque são forçadas a errar. Mas o escarnecer está ligado diretamente e principalmente àqueles que erram tendo consciência da existência de Deus, tendo consciência da santidade divina, da sua responsabilidade diante de Deus e mesmo assim preferem errar. Portanto, tenha muito cuidado, porque existem muitos que estão abusando da graça de Deus, porque sabem que Deus é amor, que Deus é um Deus misericordioso, é um Deus de graça, porém abusam da graça de Deus, brincam com Deus, achando que serão impunes diante de Deus. A mesma Bíblia que diz que Deus ele é amor, também apresenta um Deus como um Deus justo. E também essa mesma Bíblia diz que Deus não toma o culpado por inocente, nem o inocente por culpado. Então é preciso que nós a cada dia estejamos atentos de que não devemos brincar com Deus, não devemos errar, porque de Deus não se escarnece. Porque no tempo certo virá a conta, virá a cobrança. Na sequência, o escritor diz: porque tudo o que o homem semear, isso também ceifará. Essa é uma das verdades clássicas da Bíblia e dentro da própria filosofia, dentro do próprio conhecimento secular, que é a lei do retorno. Que o homem ele vai colher exatamente aquilo que ele plantar. Então, o bem que eu quero fazer às outras pessoas, o bem que eu quero receber das pessoas, eu devo fazer a elas. Então, aquilo que eu planto vai ser exatamente aquilo que eu vou colher. Eu não posso plantar uma semente de uma natureza e colher um fruto que nada tem a ver com a natureza da semente que eu plantei. Portanto, pensador Agostinho, ele já falava ao tratar do livre-arbítrio,
que a responsabilidade do mal que há sobre a terra é a responsabilidade do homem, no mau uso do livre-arbítrio dessa faculdade que Deus deu a todo homem. E aqui o texto bíblico ele deixa bem claro que o homem ele vai ceifar aquilo que ele semeia. A Bíblia diz que quem planta vento colhe tempestade. E também é importante nós observarmos que ninguém planta uma semente para colher apenas aquela semente, porque seria um péssimo negócio. Um péssimo negócio você plantar um grão de feijão para colher apenas um grão de feijão. Então, quem planta uma semente, planta a depender da natureza da semente, planta na expectativa de colher várias sementes ou frutos que produzam várias sementes que, por sua vez, serão plantadas para colher mais frutos e assim por diante, mais sementes. Então é necessário que nós tenhamos consciência disso, que você vai semear o que você plantou, você vai colher, melhor dizendo, o que você plantou. Porém a Bíblia diz que com a medida que nós medirmos, nós seremos medidos. Porém a medida que nós formos medidos será uma medida sacudida, recalcada, para que caiba o máximo possível do produto daquilo que nós plantamos. Então isso é muito sério, muito sério. E isso foi o que exatamente aconteceu na vida de Davi. Davi, sendo um homem chamado para uma missão divina, ele pecou contra Deus conscientemente e ele colheu frutos amargos no seu lar, na sua família. Ele colheu aquilo em dobro, em triplo, aquilo que ele havia plantado, colheu bem mais, pois essa é a ideia da semeadura. E de fato ele deixou aí um mau exemplo como modelo de chefe de família, e a sua família um mau exemplo como família, um exemplo a não ser seguido. A verdade prática da lição nos apresenta tudo o que os membros da família plantarem, colherão. Essa é uma lei universal de Deus que pode ser constatada na própria natureza. Isso é muito claro. O homem ele colhe exatamente aquilo que plantou. Essa é uma lei divina, inclusive uma lei que se percebe aí na natureza, aí no reino aí vegetal. Você planta e você não planta para colher apenas o grão que você plantou. Daí essa verdade bíblica, uma verdade, podemos dizer assim, universal, que mesmo aqueles que não creem em Deus, eles não podem negar essa verdade, que é a lei da semeadura. Bem, o texto bíblico que nós temos para a meditação nesse momento é 2 Samuel, capítulo de número 3, verso 2 ao 5. Depois vai para o capítulo 5, verso 13 ao 15. Depois capítulo 12, o verso 10 ao 13, a parte A. São alguns versos, eu estarei lendo, e à medida do que houver aqui necessidade, eu também estarei meditando um pouco mais para contextualizar alguma coisa em outros capítulos aí do livro de 2 Samuel. Bem, então aí 2 Samuel, capítulo 3, o verso 2 a seguir, nos diz o seguinte: E a Davi nasceram filhos em Hebrom, foi o seu primogênito, desses que nasceram em Hebrom, Anon, de Aionã, a Jezreelita; o segundo, Quileabe, de Abigail, mulher de Nabal, que era mulher de Nabal, o carmelita; o terceiro, Absalão, filho de Maaca, filha de Talmai, rei de Gesur; e o quarto, Adonias, filho de Agite; e o quinto, Cefatias, filho de Abigail; o sexto, Itredo,
de Eglá, também mulher de Davi. Estes nasceram a Davi em Hebrom. Aí só em Hebrom ele teve 6 filhos. Lembrando que Davi tinha outras mulheres e também concubinas, imitando assim os reis pagãos. Aí em 2 Samuel, aí no capítulo 5, verso 13, vai também citar uma outra lista de filhos de Davi. E tomou Davi mais concubinas e mulheres de Jerusalém, depois que viera de Hebrom, onde lá ele teve 6 filhos. E nasceram a Davi mais filhos e filhas. E aqui vai citar o nome desses filhos de Davi. Bem, então temos aqui. E estes são o nome dos que lhe nasceram em Jerusalém: Samua, Sobabe, Natã, Salomão, que veio a ser futuramente rei no seu lugar, Ibá, Elisua, Nefeque, Jafia, Elisama, Eliada, Elifelete. Aí temos mais outros filhos, mais 11 filhos, já formando um total de 17. Aqui não fala das filhas de Davi nessa parte aqui do texto. Aí vamos então para o capítulo 12, ainda do livro de 2 Samuel. Agora, pois, não se apartará a espada jamais da tua casa, porquanto me desprezastes e tomastes a mulher de Urias, o heteu, para que seja por sua mulher. Essa parte do texto, é claro que aqui a lição está pincelando alguns versos do texto, e eu não tenho a mínima condição de fazer um aprofundamento maior em todo o contexto envolvendo toda a história e a trama de Davi e os seus erros, mas esse verso 10, ele é já um juízo de Deus por meio aí do profeta, que é enviado até Davi, falando sobre o seu pecado. E aí então Deus, como castigo ou como um resultado da semeadura que Davi fez, Deus então diz para Davi que não apartaria a espada jamais da sua casa, porquanto ele havia o desprezado e havia tomado a mulher de Urias, o heteu, para que lhe fosse por mulher. Aqui retoma o episódio que Davi ele se apaixona pela mulher de um dos seus soldados. Ele vê aquela mulher do palácio um dia, enquanto o seu exército estava lutando. Ele estava ali passeando pelo palácio, ele vê ali à distância uma mulher tomando banho, uma mulher nua. Ele se encanta por aquela mulher, pede informação. Aí ele é informado de que aquela era a mulher de um dos seus soldados. E ele então faz uma trama. E ele ainda manda chamar aquela mulher, tem relações sexuais com ela. Aquela mulher fica grávida, inclusive. E ele faz toda uma trama quando esse soldado manda chamar esse soldado para que ele pudesse deitar com a sua mulher. E aí, para que não descobrisse que aquele filho não era, no caso, do seu esposo, o soldado vem na porta do palácio, recusa para a sua casa. E aí Davi, não vendo como encobrir aquele pecado, ele dá ordem para que ali o responsável por aquele exército colocasse aquele soldado na frente e que no momento da batalha deixasse ele sozinho para que ele viesse morrer na batalha. Assim ele estaria escondendo o seu pecado e poderia ficar livre para, aos olhos de Israel, fazer aí a bondade de ficar com a mulher de Urias. E foi exatamente o que aconteceu. Ele fez isso. Então o soldado morre, Urias morre na batalha e ele toma
então a mulher de Urias como uma de suas mulheres. Ali o profeta de Deus é enviado até a Davi, traz para ele uma espécie de uma parábola, onde ele se revolta diante daquela história de alguém que tinha um grande rebanho e toma a única cabrita do seu vizinho para poder fazer um banquete. E ali Davi é desmascarado ali diante do profeta, e então o profeta ele traz exatamente essa mensagem, que não se apartaria a espada da casa de Davi, por ele haver tomado a mulher do seu próximo e ainda cometido um assassinato, porque mandou matar basicamente Urias. E na sequência, aí no verso 11, também tem uma outra sentença sobre Davi, quando diz: assim diz o Senhor, eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e as darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei esse negócio perante todo Israel e perante o sol. Então Davi disse a Natã, que foi o profeta que Deus havia enviado a Davi: pequei contra o Senhor. Então aqui nós temos que Deus faria com que Davi ele colhesse o que ele plantou, ele colhesse o resultado do assassinato, a espada não sairia da sua casa, e como resultado do seu adultério, daquilo que ele fez às escondidas, Deus levantaria alguém da sua própria casa, ou seja, um seu filho, para poder deitar com as suas concubinas à plena luz do dia, para que ele fosse envergonhado diante de todo Israel, porque essa era a lei e é a lei da semeadura. E Davi então ele reconhece o seu pecado e ele vai exatamente dizer ao profeta Natã: pequei contra o Senhor. E como Deus anunciou, foi exatamente o que aconteceu. E aí muito mais do que isso aconteceu na casa de Davi. Nós temos aí, a Bíblia relata um dos filhos de Davi deitando com a sua meia-irmã, mais irmã porque era filha do mesmo pai. Um filho fazendo isso, um filho deitando com as suas concubinas, as suas mulheres, um filho matando o irmão, e tudo isso como consequência daquilo que Davi havia plantado. E aí eu quero ler, só pontuar alguns textos, principalmente aí essa primeira parte, ou essa segunda parte mais especificamente. Nós temos lá no capítulo, quando aí no primeiro verso, melhor dizendo, aí que a lição apresenta, do capítulo 12, agora pois não apartará a espada jamais da tua casa, porquanto desprezaste e tomaste a mulher de Urias, o heteu, para ser tua mulher. Então aí nós temos no capítulo de número 13, nós vamos ter aí um relato bastante triste, que é o relato de Absalão. Temos a história anterior, que vai retratar o pecado de um dos filhos de Davi contra a sua irmã Tamar, que a lição também vai abordar isso um pouco mais à frente. E aí nós temos agora uma série de males que vão sobrevir sobre Davi, exatamente como consequência do que ele havia feito.
Isso aqui é muito importante nós estarmos atentos, porque como eu falei a princípio, deve-se ter muito cuidado em não estar brincando com Deus, em não brincar com Deus. Daí nós vemos, por exemplo, no capítulo 13, o verso de número 1 diz o seguinte: Ora, Absalão, filho de Davi, tinha uma irmã formosa, cujo nome era Tamar. E sucedeu depois de algum tempo que Anom, que era filho de Davi, não era irmão de Absalão por parte de mãe, mas era irmão por parte de pai. Então, Tamar era sua irmã por parte de pai. E diz que sucedeu depois de algum tempo que Anom, filho de Davi, enamorou-se dela. E angustiou-se Anom até adoecer por amar sua irmã, pois era virgem e parecia impossível a Anom fazer coisa alguma com ela. Tinha, porém, Anom um amigo, e isso vai ser recorrente na família de Davi, alguém que desencaminha os seus filhos, que aconselha os filhos de Davi, já que Davi se mostra um pai distante pelo tanto de filho que ele tinha, e ele não dava assistência aos seus filhos, não era um pai presente. E tinha, porém, Anom um amigo, entre aspas, cujo nome era Jonadab, filho de Simeia, irmão de Davi. E era Jonadab homem muito sagaz. E esse lhe perguntou: por que tu, de dia para dia, tanto emagreces? Ele perguntando a Anom: tanto emagreces, ó filho do rei? Não o dirás a mim? Então lhe respondeu Anom: amo Tamar, irmã de Absalão, meu irmão, que era, no caso, irmã por parte de pai dele. Tornou-se Jonadab. Aí Jonadab agora já dando um conselho para Anom: deita-te na tua cama e finge-te doente. E quando teu pai te vier visitar, dize-lhe: peço-te que minha irmã Tamar venha dar-me de comer, preparando a comida diante dos meus olhos, para que eu veja e coma da sua mão. Deitou-se, pois, Anom e fingiu-se doente. Vindo o rei visitá-lo, disse-lhe Anom: peço-te que minha irmã Tamar venha e prepare 2 bolos diante dos meus olhos, para que eu coma da sua mão. Mandou então Davi a casa a dizer a Tamar: vai à casa de Anom, teu irmão, e faz-lhe alguma comida. Esse era o plano diabólico que Anom, a conselho de Jonadab, havia preparado contra a sua irmã. Então aí Davi dá a ordem para ele, para a sua filha Tamar, para que ela possa então preparar essa comida para Anom. Verso 8: Foi, pois, Tamar à casa de Anom, seu irmão, e ele estava deitado. Ela tomou massa e, amassando-a, fez bolos e os cozeu diante de seus olhos. E tomou a panela e os tirou diante dele, porém ele recusou comer. E disse a Anom: fazei retirar a todos da minha presença, já intentando mal contra Tamar. E todos se retiraram dele. Então disse Anom a Tamar: traze a comida à câmara, para que eu coma da tua mão. E Tamar, na inocência, tomando os bolos que fizera, levou-os à câmara a seu irmão Anom. Quando lhe chegou para que ele comesse, Anom pegou dela e disse-lhe: vem, deita-te comigo, minha irmã. Olha agora o que Davi está colhendo como fruto do seu pecado: tomar a mulher de Urias. Ela, porém, lhe respondeu: não, meu irmão, não me forces, porque não se faz assim em Israel, não faças tal loucura. Ou seja, o incesto era um pecado na nação de Israel. Tio deitar com a sobrinha, o irmão com a irmã, o pai com o filho, isso era uma loucura
aquilo em Israel. E ela prossegue: quanto a mim, para onde levaria o meu opróbrio, ou seja, a minha vergonha? E tu passarias por um dos insensatos em Israel, tu seria um louco em Israel. Rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Aqui a coitada da Tamar, ela para tentar escapar de Anon, ela diz: não, você pede a Davi, ao rei, que certamente por você ser o filho do rei, ele não vai me negar a ti. Mas é claro que ela sabia que o rei não faria isso. Era só a maneira de tentar escapar do seu irmão. Então rogo-te, pois, que fales ao rei, porque ele não me negará a ti. Todavia ele não quis dar ouvidos à sua voz. Antes, sendo mais forte do que ela, forçou-a e se deitou com ela. Ou seja, ele então aqui, ele estupra a sua irmã. Depois sentiu Anon grande aversão por ela, pois maior era a aversão que se sentiu por ela do que o amor que ele tivera. E disse-lhe Anon: levanta-te e vai-te. Aqui é algo que traz bastante ensinamento, porque Anon, tomado por aquela paixão doentio, diabólica, depois que ele estupra a sua irmã, a Bíblia diz que ele, um ódio pela sua irmã toma conta do seu coração. E agora, aqui não fala nem de a questão de um remorso, de um arrependimento pelo que ele fez, pela loucura, não. Diz que ele é tomado por um ódio, algo ainda tão maligno quanto a atitude que ele havia tomado, quanto aquilo que ele havia feito. Ele tomou uma aversão por ela e diz, o texto deixa bem claro, que foi uma grande aversão que era maior do que o que ele sentia, o amor, entre aspas, que ele sentia pela sua irmã. E então ele diz a sua irmã: levanta-te e sai daqui, vai-te embora. Verso 16: então ela lhe respondeu: não há razão de mim despedires, maior seria este mal do que o outro que já me tens feito. Porém ele não lhe quis dar ouvidos. Mas chamando o moço que o servia, disse: deita fora, deita-lhe, e disse-lhe: deita fora a esta mulher. Nem chama de irmã, como se fosse uma pessoa qualquer. Deita fora a esta mulher e fecha a porta após ela. Foi a ordem que Anon deu. E aí o texto, aí o verso 18: ora, trazia a ela uma túnica, tá lá, porque assim se vestia as filhas virgens dos reis. Então o criado dela a deitou fora e fechou a porta após ela. Pelo que Tamar, lançando cinza sobre a cabeça e rasgando a túnica talar, que era símbolo da sua virgindade, rasgando a túnica talar que trazia, pôs as mãos sobre a cabeça e se foi andando e clamando. E aí o verso 20, aí entra a outra parte do texto, quando Natan fala que do pecado de Davi, que ele havia cometido, e fala da espada que não sairia da sua casa. Aí o verso 20, mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou, ele vendo ela sem o véu, a túnica, tá lá, que era símbolo da pureza, da virgindade, e vendo o estado em que ela se encontrava, com cinza sobre a cabeça e lamentando, ele já deduz o que havia acontecido. Então ele pergunta, mas Absalão, seu irmão, lhe perguntou, esteve Anon, teu irmão, contigo? Ou seja, Anon te deflorou, Anon teve relações sexuais com você? Ora, pois, minha irmã, cala-te, é teu irmão, fica quieto, é teu irmão, e não revelou nada para Tamar o que ele pretendia. Só não, cala-te, afinal de contas ele é teu irmão, para que não haja escândalo, fique quieto. E não se angustie o seu coração por isso. Assim ficou Tamar desolada em casa de Absalão, seu irmão. Ele recolhe Tamar para ficar na sua casa. Quando o rei Davi ouviu todas essas coisas, muito se lhe acendeu a ira pelo que havia acontecido.
Absalão, porém, não falou com Anom, nem mal, nem bem, porque odiava Anom por ter forçado a Tamar, sua irmã. E aí, verso 23, decorrido 2 anos inteiros depois do acontecido, tendo Absalão tosqueadores em Baal-Azor, que está junto a Efraim, convidou todos os filhos do rei, já tramando a morte de Anom. Convidou todos os filhos do rei. Foi, pois, Absalão ter com o rei e disse: eis que agora o teu servo faz a tosquia. Peço que o rei e os seus servos venham com o teu servo. O rei, porém, respondeu a Absalão: não, meu filho, não vamos todos, para não sermos pesados, ou seja, para não dar muita despesa de alimentação à família de Absalão. Absalão instou com ele. Todavia ele não quis ir, mas deu-lhe a sua bênção, o abençoou. Disse-lhe Absalão: ao menos deixa ir comigo, conosco, Anom, meu irmão. O rei, porém, lhe perguntou: para que iria ele contigo? Mas, como Absalão insistia com o rei, este deixou ir com ele Anom e os demais filhos do rei. Ora, Absalão deu ordem ao seu servo, dizendo: tomai sentido quando o coração de Anom estiver alegre do vinho, e eu vos disser: feri a Anom, então matai-o. Não tenhais medo, não sou eu quem vos ordenou, esforçai-vos e sede valentes. Então esse foi o plano de Absalão, depois de 2 anos, para vingar o que Anom tinha feito à sua irmã Tamar. E foi exatamente o que aconteceu. Ele deu ali o banquete quando Anom estava embriagado. Aí diz o verso 29, os servos de Absalão fizeram a Anom como Absalão lhe havia ordenado. Então todos os filhos do rei se levantaram e, montando cada um no seu mulo, fugiram. E aí então Anom foi morto. E aí no verso 39, final desse capítulo 13, então o rei Davi sentiu saudades de Absalão, pois já sentia consolado acerca da morte de Anom. Aí, é claro, Absalão fugiu com medo do que o rei Davi, ele soube que ele estava irado, porque ele havia matado o seu irmão, mas depois, com o passar do tempo, Davi, a Bíblia deixa bem claro aqui, que ele começou a sentir saudade de Absalão, pois já tinha consolado acerca da morte de seu filho Anom. Então temos aqui a morte, o incesto, a morte batendo a porta de Davi, exatamente por causa do seu pecado, o que havia profetizado o profeta Natã sobre o seu pecado. E no 2 Samuel, no capítulo 16, o verso de número 20, nós temos agora um outro problema, dentre os vários que eu não vou citar todos, que abate a casa de Davi, que é exatamente aquilo que também aí no texto, no final do verso que nós lemos, o verso 11 ao 12, quando diz aí do capítulo de número 12, de 2 Samuel, capítulo 12, verso 11 e 12, assim diz o Senhor: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante este sol, porque tu o fizeste em oculto, mas eu farei este negócio perante todo Israel e perante o sol. E agora aqui no capítulo de número 16, para encurtar aqui, para não ler todo o capítulo, o verso de número 20 a seguir, nós temos agora o cumprimento dessa profecia que Natã havia profetizado que aconteceria a Davi e a sua casa. Verso 20 do capítulo 16. Então disse Absalão a Aitofel. Aitofel era um conselheiro de Davi e também um conselheiro de seu filho. Aqui deu conselho ao seu filho Absalão. Lembrando que Absalão
foi exatamente aquele que havia matado Anom por ter abusado da sua irmã. Agora esse mesmo Absalão, que fugiu do seu pai durante um tempo, depois seu pai sentiu saudade, esse mesmo Absalão agora iria fazer com as mulheres de Davi aquilo que Davi fez com a mulher de Urias, só que faria em plena luz do dia. Iria fazer contra Davi o mal que ele fez com a mulher de Urias e iria deitar-se com as mulheres de Davi, assim como seu irmão Anom deitou com sua irmã, e Davi, pelo que a gente olha no contexto bíblico, não o puniu. Bem, então aí o verso 20. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Isso já tem toda uma trama que Absalão ele estava querendo destronar Davi, tomar o reino de Israel, e agora o conselheiro de Davi está dando agora o conselho a Absalão de como fazer para envergonhar Davi, para que Davi perdesse a credibilidade e para que Absalão agora reine sobre Israel no lugar do seu pai, uma traição. Então disse Absalão a Aitofel: dai o vosso conselho sobre o que devemos fazer. Respondeu Aitofel a Absalão: entra as concubinas de teu pai, que ele deixou para guardarem a casa, e assim todo Israel ouvirá que fizeste aborrecível para com teu pai, e se fortalecerão as mãos de todos os que estão contigo. Ou seja, deita com as concubinas, com as mulheres de Davi, para que todo Israel saiba que você já governa e que inclusive você já está com as concubinas do rei, que você já é o rei. E aí, verso 22, estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço da casa, do palácio, para que ali essa tenda era exatamente para que Absalão tivesse relações sexuais com as mulheres de Davi. Em plena luz do dia, para que todo Israel visse Absalão ali fazendo sexo com as mulheres, as concubinas de Davi. Estenderam, pois, para Absalão uma tenda no terraço, e entrou Absalão às concubinas. Aqui a ideia de entrou às concubinas teve relações sexuais com essas concubinas de Davi à luz do dia, nesse terraço, num lugar alto, onde todos podiam ver. E entrou Absalão às concubinas de seu pai à vista de todo Israel. E o conselho que Aitofel dava naqueles dias era como se o oráculo de Deus se consultara. Tal era o valor de Aitofel para aconselhar. Tal era todo o conselho de Aitofel, tanto para com Davi como para Absalão. Era como se o próprio Deus falasse por meio dele. Então nós vimos aqui alguns exemplos, e aí lá no futuro nós vamos ver o que acontece com Absalão. Ele também é morto. E tragédia após tragédia vem sobre a casa de Davi, exatamente por causa do que ele semeou, por causa do seu pecado. Daí a lição, apresentar como título, uma família nada perfeita, e aí apresentar o texto de Gálatas: não erreis, Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então Davi estava ceifando, estava colhendo exatamente aquilo que ele havia plantado. Então fica aí um ensinamento, uma advertência da palavra de Deus, para que nós tenhamos cuidado com aquilo que nós estamos semeando, com o tipo de semente. Você não é obrigado a semear, mas tenha muito cuidado com o tipo de semente que você está semeando, porque uma vez semeada na vida,
Uma vez semeada a semente do bem ou do mal, você será obrigado a colher. Bem, a introdução da lição nos diz o seguinte: a despeito de ter sido um grande rei e líder em Israel, Davi não foi o mesmo como pai. Nessa lição estudaremos as consequências que uma família pode sofrer quando os pais não assumem os papéis que Deus espera deles. A história dramática dos pecados na família de Davi pode nos fazer refletir e tem muito a nos ensinar. Veremos que essa família não era funcional e, por causa das omissões do rei, presenciou episódio de incesto, rebelião e morte. Uma família que não funcionava, uma família cujo pai era ausente, uma família inclusive poligâmica, ou bem mais do que isso, não sei nem onde Davi encaixa. E vemos aqui a omissão do rei que era pai, que sabia ser rei, mas não sabia ser pai. Primeiro tópico da lição: o rei Davi e sua grande família. Davi, ungido por Deus. Primeiro subtópico. O livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul, que foi o primeiro rei de Israel, e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Então nós vimos toda a história da decadência de Saul lá em 1 Samuel. Aí o capítulo 16 vai mostrar a escolha de Davi, quando o profeta vai até a casa do pai de Davi e lá escolhe, dentre os filhos de Jessé, escolhe Davi, que era um homem escolhido por Deus, um homem, o próprio profeta diz que Deus não vê como vê o homem. Então ele escolhe um homem segundo o seu coração para governar sobre Israel. Agora é interessante a gente observar que a ideia de Davi ser um homem segundo o coração de Deus, isso é algo que a gente deve ter muito cuidado para não partir do princípio que o homem segundo o coração de Deus faz o que Davi fez em relação ao pecado, em relação ao adultério, a ter tantas mulheres. Isso, nada disso era aprovado por Deus. A maneira mais, ou pelo menos duas dentre as formas que eu vejo de analisar esse texto, um homem segundo o coração de Deus, em primeiro lugar, que Davi, de fato, ele foi um bom governo, ele foi um bom rei, ele cumpriu com aquilo que Deus havia estabelecido para que a nação tivesse um bom governo. Então, nesse aspecto, ele foi, sim, um bom governante. E também ele era um homem que, a despeito dos seus pecados, algo reprovável por Deus, ele tinha, mesmo diante de contexto de relutância, mas ele, quando confrontado, e ele com o tempo isso o fez enxergar melhor, ele tinha um coração quebrantado, que a própria Bíblia e ele mesmo expressa no Salmo 51, que é um coração quebrantado e contrito Deus não despreza. Então, é uma das características que eu observo em Davi, que o leva a ter um arrependimento, a ser aceito por Deus, é que mesmo ele tendo feito o que ele fez, quando confrontado, ele de fato se arrependia. Então tinha um coração, vamos dizer, quebrantado nesse aspecto. Mas eu prefiro crer que o homem é segundo o coração de Deus, no sentido de fazer aquilo para o qual Deus o chamou, é Davi enquanto rei, e não Davi enquanto um pai de família, porque isso aí, enquanto um homem, ele deixou muito a desejar, claro, levando aí ao seu crédito a questão de ter um coração quebrantado. Isso é claro, isso faz a única coisa que move, é o que move de fato o coração de Deus, o que Deus de fato, que chama a atenção de Deus é exatamente essa atitude de um coração quebrantado. Então alguns encaixam Davi como um segundo o coração de Deus pela sua capacidade de arrepender-se diante do confronto.
do ser confrontado pelos seus pecados. Mas, de fato, ele agiu, ele foi ungido para ser rei e ele cumpriu, vamos dizer assim, com o seu papel. Não foi um rei ruim. Tanto é que tem promessas da continuidade do reinado de Davi, porque ele foi, de fato, enquanto rei, ele foi um bom rei, mas enquanto pai, foi uma negação. Bem, então o livro de 1 Samuel mostra a decadência do reinado de Saul e o processo da escolha de Deus a respeito de um homem segundo o seu coração para assumir o lugar do primeiro rei de Israel. Assim Deus levou Samuel à casa de Jessé, o belemita, pois ali havia separado um novo rei ungido de Deus, que era Davi. Nesse momento a Bíblia diz que desde aquele dia em que Davi foi escolhido, desde aquele dia em diante, o Espírito do Senhor apoderou sobre Davi. Aí temos a história de Davi, do confronto de Davi com Golias, todas as peripécias de Davi, mas tudo no poder do Espírito. Mas também sabemos que a ideia de dizer que o Espírito de Deus estava sobre Davi era exatamente enquanto Davi estava diante da presença de Deus. Porque o próprio Davi, no Salmo 51, ele pede a Deus, arrependido do seu pecado, para que Deus o perdoasse, porque o seu pecado estava diante dele, e que não retirasse dele o seu espírito, mostrando que o pecado afasta a presença de Deus da vida do homem. Isso é bom que fique muito claro, que quando diz aqui que desde aquele dia o Espírito de Deus estava sobre Davi, mas é necessário que nós entendamos que nós podemos entristecer o Espírito de Deus e afastá-lo por causa do nosso pecado, se nós permanecermos no erro e insistirmos no pecado. Segundo subtópico, Davi, um homem de Deus. O Espírito do Senhor operou poderosamente na vida de Davi. Não havia dúvida de que Deus o capacitara para desempenhar a importante missão na monarquia de Israel, reunificar a nação, que estava praticamente espalhada, havia sido espalhada sob o governo de Saul. Ao longo dos capítulos de 2 Samuel, constatamos que o rei Davi foi bem sucedido em seu propósito. Paulatinamente, as tribos foram reconhecendo a sua autoridade real. Assim, Davi unificou a monarquia e foi vitorioso em tudo o que o Senhor era com ele para realizar. Aí está os feitos de Davi. O subtópico 3, a grande família de Davi. Entretanto, aí já esse entretanto já demonstra aí o lado frágil de Davi, que era no tocante à família. Uma grande família e não tinha controle sobre a família, mesmo porque o que ele também praticava quanto a tomar várias mulheres e concubinas também não era algo aprovado por Deus. Era permitido por Deus, mas não que tinha aprovação divina. Entretanto, a despeito de o rei Davi ser ungido por Deus e o homem segundo o seu coração, ele entendeu que podia ter várias esposas e concubinas. Naturalmente, com todos esses casamentos, Davi teve mais de 20 filhos. Ao ter tantos filhos e filhas, acabou caindo na displicência com eles. Ele priorizou apenas os assuntos do reinado de Israel como principal atividade. Suas conquistas territoriais eram suas principais atividades, se ocupou com muitas guerras, esquecendo que tinha famílias espalhadas em vários lugares. A família dele era muito grande, espalhada em vários lugares. Seus filhos tornaram-se problemáticos em suas vidas pessoais. Os filhos de Davi começaram a ter sérios problemas, falamos de alguns, e isso fugia do controle de Davi. Davi não conseguia mais governar a sua casa e não conseguia ter mais autoridade sobre os seus filhos. O tópico 2 da lição: filhos e parentes na casa de Davi. Primeiro subtópico: Tamar era filha de Maaca,
Esta era filha do rei Talmai de Gesur e mãe de Absalão. Este, portanto, irmão de Tamar. Uma mulher bonita e virgem, sua beleza atraiu a Anon, seu meu irmão, o filho primogênito de Davi, com Aionã. Então nós vimos aqui agora Absalão, que foi atraído, tendo sua irmã Tamar, que foi atraída pelo seu irmão Anon, irmão por parte de pai, e nós já relatamos a história aí, o acontecido. Aí, aqui a lição apresenta, não todos, é claro, os filhos de Davi, mas apresenta Tamar, que é uma personagem aqui principal dentro desse enredo, que envolve a desgraça na casa de Davi. Nós vimos aqui então Tamar. E aí também a lição apresenta Absalão, aí no segundo tópico, no segundo subtópico. Absalão era irmão de Tamar, filho de Maaca, e terceiro filho do rei Davi. Nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel, sua história está registrada em detalhes. Aí, caso você queira conhecer mais sobre a história de Absalão, está aí nos capítulos 13 a 19 de 2 Samuel. Seu nome tem a ver com paz, mas, ironicamente, sua história nada tem a ver com ela. Absalão assassinou Anon, seu meu irmão, conspirou e rebelou-se contra seu pai, o rei Davi, como também já falei. E aí vem um outro filho de Davi, que é Anon, que é uma outra personagem também que nós comentamos. Anon, quando Davi ainda não havia assumido o trono de Israel, mas já era o escolhido de Deus para reinar, casou-se com Aionã e gerou Anon. Feito homem, entre outros irmãos nascidos, Anon demonstrou ser desajustado emocionalmente e dominado por paixões carnais. Foi por causa desse comportamento que ele se apaixonou doentemente por sua meia-irmã Tamar. Anon ficou doente de angústia e de desejo incontinente por ela, e por isso não comia nem bebia. Totalmente dominado por essa paixão e ao mesmo tempo paixão essa desconhecida por Tamar. E aí nós vimos o que acabou acontecendo. Aí a outra personagem aqui é apresentada aqui, Jonadab, que é uma outra personagem que nós falamos, que é exatamente aquele que vai aconselhar, dar conselhos para Anon deitar-se com sua irmã. Anon, conselheiro do mal. Jonadab, melhor dizendo, que é o quarto subtópico, um conselheiro do mal. Jonadab era primo de Anon, parente, portanto, e filho de Simeia, irmão de Davi. Então, parentes. Segundo o que a Bíblia registra, era homem sagaz, no caso aqui Jonadab, um homem sagaz, e de maus pensamentos em seu coração. O mal sempre atrai o mal, e por isso esse homem induziu a Anon a satisfazer sua paixão com um plano de mentira que envolvia Davi e Tamar, a vítima dessa situação. Então ele bola todo um plano para Anon para poder deitar com a sua irmã. Jonadab é o tipo de amigo que não se deve ter por perto quando se vive algum problema pessoal ou familiar. Ele é um exemplo concreto de mau conselheiro. Foi exatamente alguém que concretizou a desgraça, ou podemos dizer assim, o início da desgraça na família de Davi. E, por fim, eu não vou entrar em detalhes, pois já apresentei os textos que eu julguei interessante. O terceiro tópico da lição, o problema moral na família de Davi. Esse é o terceiro tópico. O primeiro subtópico, as consequências de sua falta de domínio próprio. O capítulo 11 de 2 Samuel relata o adultério do rei Davi, que é o adultério dele com a mulher de Urias. O capítulo 12 registra o confronto do profeta Natã ao pecado do rei.
mesmo tendo reconhecido seu pecado de adultério, dissimulação e assassino, o rei Davi não pôde evitar as consequências de seu pecado. Davi reconhece o seu pecado, porém, é aquilo que nós falamos no início. Uma coisa é reconhecer o pecado e receber de Deus o perdão do pecado. Outra coisa são as consequências do pecado. Isso é bom deixar bem claro, que existem pessoas que pensam assim, não, eu peco e depois eu peço perdão a Deus. E até alcanço o perdão de Deus de fato. Mas as consequências do teu erro você vai ter que arcar. Geralmente, Deus não nos livra das consequências dos nossos pecados. Ele perdoa os nossos pecados. Quando são pecados na nossa ignorância, Ele pode até nos livrar de algumas consequências, mas quando nós pecamos, e principalmente com consciência de pecado, certamente as consequências virão. Então aqui Davi, ele arrependeu, reconheceu o seu erro, mas as consequências foram inevitáveis, uma vez que ele havia plantado, feita a sua semeadura. Incisivo e fiel à mensagem divina, o profeta Natã disse ao rei: eis que suscitarei da tua mesma casa o mal sobre ti, e tomarei tuas mulheres perante os teus olhos, e darei ao teu próximo, o qual se deitará com tuas mulheres perante esse sol. Você pode perguntar, mas aqui fala das mulheres de Davi, mas eram concubinas. Eram também mulheres dele, não eram as mulheres oficiais, mas eram propriedades, mulheres a serviço do rei Davi, inclusive para a questão sexual. Então eram mulheres de Davi. Assim, não demorou muito para que um dos filhos coabitasse com as concubinas do próprio pai e o envergonhasse publicamente em Israel, como nós já vimos. Incesto e morte na família. Aqui retomando aquilo que eu falei em relação a Anon e Tamar e em relação a Absalão, que mata, no caso, Anon. Outro caso alarmante foi o pecado de incesto do filho mais velho de Davi contra a própria irmã Tamar. Está lá no capítulo 13 que nós já lemos. A consequência inevitável disso na família do rei foi o ódio alimentado por Absalão até matar seu meio-irmão Anon, com vingança pelo abuso que sua irmã Tamar sofreu. O relato de Anon e Tamar está repleto de sagacidade, de sutileza e de mentira, a fim de atrair a inocente Tamar para o laço indigno. Tudo muito doentio e pecaminoso. Depois de ter se deitado com sua meia-irmã, humilhando-a, Anon a desprezou completamente. E o rei Davi? Aí a lição faz uma pergunta. Soube do fato e irou-se, mas não fez nada contra Anon. Não puniu o seu filho como deveria ser punido. Em suma, uma das consequências trágicas desse comportamento do rei foi a tragédia anunciada da família. Absalão matou Anon, que já era algo já esperado, e o próprio Davi sabia que isso poderia acontecer. E mais tarde, ele cavou sua morte precoce, ou seja, o próprio Absalão, quando fugia, em um dado momento, por causa da sua rebelião, ele fica preso num galho entre os céus e a terra, e ali um dos soldados vai o ver agonizando e acaba de matá-lo. Então, ele também morre. Então, mais tarde, ele cavou sua própria morte. Após desencadear uma rebelião contra o próprio pai, a fim de tomar-lhe o trono. O rei chorou amargamente a morte de seu filho Absalão. Então, tragédia após tragédia. E tem mais, mas aqui a lição ela não apresenta e também não irei apresentar. Terceiro e último subtópico: vigilância, proximidade e exemplo.
Essa história do problema moral na família de Davi ensina a todos os pais a respeito da importância da vigilância, da proximidade e do exemplo na família. O pai estar próximo e ser exemplo. É muito importante desenvolvermos uma relação sóbria e equilibrada com os nossos cônjuges, filhos, parentes e pessoas próximas da nossa família. Infelizmente, não estamos livres de deparar-nos com problemas morais difíceis na família. Por isso é preciso que os pais façam a sua parte, acompanhando de perto o que acontece nos lares, sobretudo fazendo isso por meio do exemplo de quem busca viver para a glória de Deus dentro de casa. Então, você, pai, tem total conhecimento do que está acontecendo com os teus filhos, de como está o relacionamento entre os irmãos, relacionamento entre mãe, filho, etc. Então você não pode ser um estranho dentro de casa, você tem que ter domínio, você tem que ter total consciência do que acontece dentro da tua casa, que era o que Davi, infelizmente, não tinha. E a conclusão, vimos que a família do rei Davi era disfuncional, o que trouxe, ou seja, não funcionava bem, o que trouxe problemas de longo prazo para toda a família. Por isso é preciso cultivar os valores da palavra em nossos lares, que os pais exerçam seus papéis em casa, transmitindo esses valores e acompanhando de perto seus filhos, que os cônjuges tenham um relacionamento que traga equilíbrio e segurança aos filhos. A vida cristã em família é a maior prevenção contra os desajustes da atualidade. Isso aqui, essa parte, achei muito importante, como finaliza aqui a conclusão. A vida cristã em família é a maior prevenção, é o maior antídoto contra os desajustes da atualidade. Vivemos numa sociedade desajustada, onde os valores da moral, da ética cristã, valores da família, da sociedade, eles têm desaparecido a cada tempo, a cada momento. Uma sociedade onde se cultua a corrupção, o adultério, a prostituição, a homossexualidade, a infidelidade, a mentira, o mau caratismo, e isso, infelizmente, adentrando inclusive nas igrejas, igreja enquanto instituição, que a Igreja de Cristo ela é impecável. Então, diante de uma situação como essa, o que nós temos para preservar, para cuidar, para poder blindar a nossa família é exatamente os ensinamentos da palavra de Deus. Então, que você possa gravar essa frase, que a lição encerra deixando de maneira muito, muito bem clara que nós devemos cuidar da nossa família de maneira que nós possamos, de fato, ter a nossa família protegida, exatamente fazendo isto. A vida cristã em família é a maior prevenção contra o desajuste ou os desajustes da atualidade. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude, que Deus abençoe a tua casa, a tua família, e que você possa ter em mente e colocar isso em prática, que o teu sacerdócio começa no lar. A maior liderança, o grupo mais importante que você tem que liderar é a tua casa. Você, enquanto pastor, enquanto governante, enquanto patrão, você não deve deixar de gerenciar, de gerir bem o teu lar, a tua família, pois você, como sacerdote do lar, como rainha do lar, mãe, você é responsável diante de Deus pela tua família. Deus nos ajude, que Deus nos abençoe, que o Espírito de Deus continue falando aos nossos corações. Ore por nós, em nome de Jesus. Graça e paz.